Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast com as energias do mês de junho de 2021. Eu sou a Maria Amélia, eu sou a canalizadora do Caminho do Despertar, essa egrégora de luz que fala sobre expansão da consciência, astrologia, autoconhecimento. E nesse podcast mensal que eu faço aqui com vocês, eu falo um pouquinho mais das energias daquele mês, me baseando na astrologia, que é o estudo dos astros no céu, né? E o movimento deles, de certa forma, correlacionado com a movimentação aqui na Terra, como se fosse a mesma energia. Eu não acredito que os planetas estão enviando raios, né, pra gente, não é uma relação de causa e efeito, mas sim uma relação de espelhamento, né? De o que está em cima é igual ao que está embaixo, e observando esse movimento maior, a gente consegue fazer uma correlação com o movimento menor aqui na Terra. Antes de começar, eu queria só pedir desculpas por conta do microfone, que acabou tendo algumas interferências, alguns ruídos, e eu tentei consertar da melhor forma. Então eu espero que isso não atrapalhe a experiência do áudio e principalmente que você possa focar bastante no conteúdo da mensagem que eu trouxe. E eu também gosto de começar sempre com uma análise rápida da numerologia daquele mês. E no caso de junho, a gente vai ter o mês 6. Junho é o 6º mês do ano, então quando a gente vai escrever a data, a gente escreve lá o número 6. E o 6 para a numerologia, ele é um número que representa a família, o cuidado, a amorosidade, o sentimento. Ele é um número muito voltado para essas questões emocionais, as questões de cuidado, de estar perto das pessoas que a gente ama. E é muito interessante como eu percebo essa relação da numerologia com a astrologia na energia daquele mês, né, do mês em questão, porque de fato a gente está falando da mesma energia. E nesse mês a gente tem a entrada do Sol no signo de Câncer, a partir do dia 21 de junho, que é inclusive o dia do solstício de inverno no hemisfério sul e do solstício de verão no hemisfério norte. E olha como é equivalente essa energia, porque Câncer é o signo que fala da família, da amorosidade, das emoções, está muito relacionado justamente com a energia do número 6 que a gente vai ter esse mês. Então, os assuntos voltados para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso mundo interno, que ativem, de certa forma, questões emocionais nossas, né, e com as outras pessoas aí, talvez até para a gente investigar a origem de tudo isso. Todas essas questões podem sim estar acentuadas durante esse mês. Observa, percebe se é o que está aí pedindo uma atenção maior na sua vida, porque pode sim ser o momento mais favorável para isso de todo o ano. Tá? Então é realmente o momento da gente observar se a gente tem dado atenção suficiente para a nossa família, para as pessoas mais próximas, se a gente tem falado o quanto a gente as ama, o quanto elas são importantes para a gente. A gente aprendeu uma grande lição com essa pandemia, né? Que é justamente dar valor às pessoas mais próximas, porque a gente não sabe quando elas vão partir, ou até mesmo quando a gente vai partir. E essa premissa, né, de que todo mundo vai morrer um dia, ela é muito importante para a gente ter em mente. Eu sei que é um assunto tabu, mas é importante a gente ter isso em mente de certa forma, para a gente começar a viver mais a nossa vida no agora, no hoje, nas coisas que a gente tem hoje na nossa vida, nas pessoas que a gente tem na nossa vida, para a importância que elas têm para nós, né? Deixar claro essa importância e aproveitar cada momento com as pessoas que realmente importam e parar de dar atenção para aquelas que não importam de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tá um pouquinho distorcido nisso, porque a gente tem dado muita atenção para aquilo que a gente não quer, para as pessoas, para as situações que nos incomodam, e a gente tem esquecido
esquecido de focar naquilo que a gente quer de verdade, dar atenção, fazer crescer com a nossa energia ali. A gente acaba meio que taken for granted. É uma expressão em inglês que cabe muito aqui, que traduzida fica estranho, né? A gente não usa assim, mas é meio que ter como garantido, né? A gente não dá muita bola porque parece que aquilo, isso aqui já é meu, né? Já tenho na minha vida, né? Já tá garantido. É muito essa sensação de não precisar buscar aquilo, de não precisar valorizar aquilo, e a gente acaba não percebendo o quanto a gente se distancia do que é realmente importante. Outra questão dessa energia é o autocuidado. Então, a gente muitas vezes acaba cuidando de todo mundo e focando muito, né, no outro, muitas vezes até com essa necessidade, né, de valorização, de retribuição. Então, a gente faz, né, mas fica ali naquela espera, querendo ou não, de uma troca, né, e acaba se deixando de lado. Então, a energia do 6, ela fala, né, do cuidado, mas a gente não pode esquecer também do autocuidado. Mesmo quando a gente está cuidando de todo mundo, a gente precisa reservar um tempo para a gente mesmo, estar na nossa própria companhia, fazer algo que é importante para a gente. Então, se para você é importante ler, você gosta de ler, você é uma pessoa que ama leitura, você precisa reservar pelo menos 10 minutos do seu dia para isso. Se você gosta de cuidar de si mesma, fazer uma máscara no rosto, cuidar do cabelo, fazer as unhas, você precisa reservar esse tempo para você e não se sentir mal por isso. Isso é importante para você. Então, para agora e observa o que é realmente importante para mim e coloca isso na sua agenda esse mês. Coloca esse tempo de dedicação a si mesmo, aos seus cuidados, focando no que faz sentido para você. E você vai perceber como isso vai trazer uma sensação muito grande de bem-estar e de conexão consigo mesma, porque muitas vezes a gente se desconecta da gente para dar conta do outro, para dar conta do mundo externo, e esse mês vai ser muito importante a gente fazer esse resgate interno. Mas aqui eu falei bastante da energia do 6, que nem é oficialmente considerado o número aí do mês de junho. Por quê? Para numerologia, a gente usa o conceito de mês universal. Todo mês de junho vai ser o mês 6. Todo ano vai ter essa energia do autocuidado, da família, do sentimento, né? Isso é, digamos, inerente ao mês de junho, porque ele é um mês 6. Só que todo ano a energia do ano muda, então a soma de 2021 é 5. Isso significa que 2021 é um ano 5. E para falar do mês universal, eu vou somar o mês 6, que é junho, com a energia do 5 de 2021. E a soma vai ser 11, que somando mais uma vez vai ser 2. Só que 11 na numerologia é um número mestre, porque é a repetição do 1. Então, a gente tem na numerologia os números de 1 a 9 e depois eles voltam a se repetir, porque toda soma maior que 9, a gente volta para um algarismo apenas. E o 11 e o 22 são exceções, porque são considerados números mestres. E a energia do 11 é uma energia extremamente elevada, espiritual, que fala de inspiração, de conexão profunda entre as pessoas e com a nossa própria alma, porque é o 1 mais 1, né? É o 1 que, de certa forma, olha para o outro, porque o 1 é uma energia muito individualista, né? Ele é o primeiro e ele é o único, então ele não tem para quem olhar. E quando tem o 11, esse 1 ele está espelhado ali e ele consegue perceber que existe além dele, existe um mundo fora dele e ele consegue fazer esse movimento para fora. E aí a soma, que é o 2, né, a energia do número 2, que tá forte esse mês também, fala da harmonia, da gentileza, da gente se relacionar melhor e ver no outro o que ele tem de melhor. Então eu vou me relacionar melhor comigo mesma a partir desse movimento de me acolher, de me amar, de me aceitar, de focar no autocuidado, e isso trazer para mim uma sensação de bem-estar
e eu não precisar mais ficar projetando no outro as minhas expectativas, porque elas estão sendo supridas por mim mesma. Eu acho que esse é o nosso maior desafio nos relacionamentos, porque a gente não cuida da gente, a gente se negligencia as nossas necessidades. A maioria das pessoas nem sabe quais são as necessidades dela, porque se for perguntar, elas vão hesitar, elas nunca pararam para pensar, porque a maioria das pessoas nunca parou para pensar quais são as minhas reais necessidades, o que elas querem de verdade, e esse momento é muito importante para isso. E aí, quando eu tô bem, quando eu tô me sentindo bem, eu tô bem ancorada na minha própria presença, na minha própria energia, cuidando da minha própria vida, eu vou estar numa energia mais elevada para olhar para o outro buscando o melhor nele, buscando aquilo que ele tem de melhor. Porque a nossa tendência, no meu lugar de falta, eu foco no outro buscando esse preenchimento. E eu crio muitas expectativas e isso gera muitas questões, muitos conflitos, muitas desilusões. Porque o outro, ele não vai suprir todas as nossas expectativas, porque nem que ele tente, ela não é externa, ela é nossa. Essa expectativa é com a gente mesmo, é o nosso corpo, é a nossa alma pedindo atenção, pedindo reconhecimento de quem ela é de verdade, pedindo esse autoconhecimento, olhar para dentro. Então, esse mês, essas questões podem estar muito mais fortes. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio perfeito nos nossos relacionamentos, o equilíbrio entre o eu e o outro, o quanto eu estou me olhando, me cuidando e o quanto eu estou doando para o outro, esperando que ele preencha o que eu não consigo me dar. Essa é uma reflexão muito, muito, muito importante. E o que eu percebo, né? Como é um mês que está muito voltado para essas questões de relacionamento, a gente vai perceber com mais clareza as nossas projeções. Então, tudo que te incomodar no outro, o tipo de relacionamento que você estiver vivendo, que você atrair, que de certa forma surgir na sua vida esse mês, né? Então, às vezes tem lá uma pessoa que você convive no dia a dia, mas não estava tão em evidência, digamos assim. E esse mês parece que essa pessoa, ela se torna ali protagonista da sua vida e traz questões e espelha questões. Então, no fundo, essas feridas, elas são nossas. A gente projeta no outro o que a gente não consegue acessar em nós mesmos. Vou me aprofundar um pouquinho aqui. Vamos pensar que o Criador de tudo que existe, né, que o universo, que é uno, que é perfeito, que é puro amor e luz, ele estava lá vivendo no mar universal, né, de onde tudo foi criado. E ele escolheu viver a dualidade, ele escolheu se separar em várias partezinhas que somos nós, para ele poder saber o que ele não era. E quando ele descobre quem ele não é, ele se relembra de quem ele é. Então eu sei que é um pouco confuso isso, né? E por isso que eu falei que eu ia me aprofundar num lugar aqui que talvez nem todo mundo entenda, mas o que eu quero que a gente perceba é que a gente tá aqui nessa dimensão da realidade, na matéria, no planeta Terra, né? Nesse tempo e espaço, para a gente experienciar o outro, para a gente experienciar o mundo através do outro, porque a gente precisa pensar o que seria o mundo sem as pessoas, né? Sem esse outro na minha vida. A gente não é ninguém sem o outro, a gente nem nasce sem duas pessoas, então a gente precisa dos relacionamentos para a gente crescer e para a gente evoluir de volta para esse todo, de volta para o Criador, quando ele vai se reunificar novamente. Então, o que eu quero que você foque aqui é: dê importância para os seus relacionamentos esse mês. Pode ser que eles estejam mais fortes, pode ser que questões desafiadoras surjam, porque são, na verdade, as nossas projeções internas daquilo que a gente precisa olhar em nós. Então, uma coisa que eu não estou conseguindo perceber, o outro vai trazer para mim. Ele vai trazer aquele incômodo, ele vai trazer aquela sensação que ele me causa, mas essa sensação está em mim, ela não está no outro. E qual que é o segredo aqui? Acessar esse amor
próprio, acessar essa amorosidade com a gente mesmo, essa gentileza com as pessoas, entender que está todo mundo vivendo os mesmos processos, alguns estão um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, mas não é uma corrida, não tem, quem chega primeiro ganha, não, estamos todos juntos nessa, e só quando a última pessoa fizer essa trajetória e tudo se fechar, né, e tudo se unificar ali, é que vai acabar o jogo, digamos assim. Então a gente tem, de certa forma, uma certa responsabilidade com os outros, porque os outros somos nós. Os outros são versões nossas vivendo uma outra realidade, uma outra vida, outras escolhas, mas no fundo todos somos o Criador. Então, se eu ajudo o outro, eu estou me ajudando. Mas lembra dessa limitação. Eu ajudo o outro dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu consigo naquele momento. Agora, olhando para a astrologia, a gente vai começar o mês depois de um eclipse que aconteceu em Sagitário, uma lua cheia que aconteceu no dia 26 de maio, e a gente vai estar se encaminhando para um segundo eclipse que acontece no dia 10 de junho. Essa primeira parte do mês, até o dia 10, que vai ser um eclipse solar, ou seja, uma lua nova, uma nova abertura, um novo ciclo, esse comecinho ele vai ser uma fase de finalização, de limpeza, até porque a gente vai ter a energia de uma lua minguante em peixes aí no meio do caminho, tá? Ela vai acontecer no dia 2 de junho, então logo no início do mês a gente já entra na energia de uma lua minguante para a gente acessar questões que a gente talvez não tenha resolvido, perdoar, se conectar mais com a nossa intuição, com a espiritualidade, se permitir ser guiado, né, por essa energia maior, que muitas vezes a gente fica preso no mesmo ponto porque a gente não se permite mudar, a gente não se permite curar, a gente não se permite simplesmente soltar. Então, sabe quando a gente coloca uma coisa na cabeça e fica ali e as coisas não estão funcionando, não estão dando certo e a gente continua insistindo? Então, nesse momento, a gente precisa entender que algo precisa mudar na nossa posição em relação àquilo, no nosso posicionamento. A gente precisa soltar e deixar as coisas fluírem por si só, confiando que existe uma outra saída, uma outra solução e que ela vai surgir pra gente quando a gente desistir daquela única opção que a gente vê. Então é isso que eu sinto de falar aqui para você. Então, dentro desse portal, pode ser assim um momento um pouco mais desafiador, pode ser que as questões surjam, pode ser que a gente se sinta um pouco perdido. A Peixes também traz muito essa energia, né? De não saber muito bem o que fazer, para onde ir. E aí, mais uma vez, eu trago esse conselho. Confia mais na sabedoria da vida. Solta essa necessidade de achar que tem que ser daquela forma, que só pode ser daquela forma, ou de ficar esperando muito de uma coisa só, de uma pessoa só, de um relacionamento só, ou de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Confia mais, isso vai permitir que as coisas cheguem na sua vida. Coisas novas, novas ideias, novas abordagens que a gente nem imaginaria que poderia acontecer. Mas se a gente mantiver a nossa mente muito fechada, aquilo não encontra a via de chegar até nós, não tem caminho, porque a nossa mente simplesmente não aceita. Então solta um pouco esse controle, abre um pouco mais a mente. O segredo é buscar a leveza da nossa alma, é ver a vida de uma maneira mais leve. No dia 1º vai ter aí um encontro do Sol com o Nodo Norte que está em Gêmeos, e essa é a mensagem dele. A gente não se apegar muito às coisas, a gente entender que tudo sempre pode mudar e vai mudar. A nossa vida, para ela acontecer, ela é uma série de mudanças que vão acontecendo e a gente vai mudando com elas. Se a gente não muda e a gente insiste em ficar apegada em alguma parte desse processo, é quando a gente sofre. É quando a gente encontra o sofrimento e a gente faz dele o nosso companheiro de vida, porque a gente continua preso naquela situação, a gente continua preso naquela questão que aconteceu, naquela memória, né? Porque a questão já passou, mas o que ficou foi a memória. E eu me apego a ela,
trazendo ela para minha vida, carregando ela comigo, e a gente vai acumulando e vai ficando muito pesado. Então vamos pensar mesmo que cada memória é uma pedra que a gente vai pondo na mochila e a gente vai seguindo o caminho, porque o caminho ele tem que ser seguido. A gente não pode sentar no caminho e falar não quero mais sair daqui. Não tem jeito. Vamos pensar literalmente, se você fizer isso, um dia você decide parar a vida. Você fala, não vou fazer mais nada, eu quero que a vida pare aqui. Você pode ficar o dia inteiro na cama, você pode não fazer nada. Você vai continuar envelhecendo, as coisas vão continuar acontecendo. Então não tem como parar a vida, né? Literalmente, fisicamente falando. Então você continua vivendo. Só que se a gente vai guardando essas pedras, que são as memórias, e a gente vai colocando na mochila, então a gente está seguindo lá no caminho, né? Que é a vida acontecendo. E essas pedras que a gente vai guardando, que são as memórias, as dores, as questões que a gente não solta e não resolve, vai ficando muito pesado. E a gente não consegue caminhar. E aí a gente acha que a vida tá parada, que as coisas não acontecem, né? Ou que não se desenrolam, mas a gente que não tá dando os passos, a gente não consegue mais sair do lugar, porque tá muito pesado. Então, é isso que acontece energeticamente falando. E esse momento que a gente está vivendo, principalmente aí os primeiros 10 dias do mês, é para a gente olhar para essa mochila, a gente perceber que está carregando além do necessário e ir lá e tirar essas pedrinhas e soltar. E o que é soltar essas pedras? O que é deixar essas pedras onde elas estão? É a gente perdoar, é a gente ressignificar, é a gente olhar para o passado e deixar ele lá, falar tudo bem, isso aconteceu, mas agora, daqui para frente, eu escolho isso, eu escolho fazer isso, eu escolho ser essa outra pessoa. Isso vai nos libertar de verdade. Então, se é o que está acontecendo aí, observa quais são as pedras que você ainda carrega, quais são os pesos desnecessários que você ainda tem. E isso vai ajudar você a passar por esse processo, a fazer essa transição para essa fase que promete ser muito mais leve para a gente, se a gente permitir soltar, ressignificar as memórias e fazer as pazes com a nossa história. A nossa história, ela aconteceu, ela foi vivida e é lá que ela tem que ficar, como uma história. A gente carrega muito a nossa história, a gente carrega os pesos, as dores, e a gente não consegue seguir em frente e nem criar novas memórias mais positivas, porque a gente está enviesado pelas nossas dores, pelos nossos traumas, e esse mês pode ser que eles surjam aí, eles ressurjam, venham à tona, fiquem mais claros, para que a gente possa ter um olhar diferenciado para eles. Outra questão importante esse mês é Mercúrio retrógrado até o dia 22. Então, Mercúrio está lá em Gêmeos, né, que é o signo que ele rege, que é o signo da mente, que fala muito da nossa comunicação, da nossa expressão, do nosso mundo mental. E ele ficando retrógrado, né, ele vai pedir para a gente uma reflexão maior a respeito das coisas, uma observação muito cuidadosa da nossa mente. Por quê? Nós fazemos a maioria das coisas no automático. Então, 95% dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, eles são automáticos. Eles são armazenados no nosso inconsciente para poupar a energia do cérebro. Então, imagina você ter que todo dia tomar as mesmas decisões sobre o que eu vou vestir, o que eu vou comer, eu vou para lá, vou para cá. Então, o nosso cérebro fala, não, deixa que eu automatizo para você, foca a sua energia em outra coisa. Só que ele vai criando esses processos, esses sistemas, e aquilo fica sempre rodando igual. Então, vamos pensar naquele caminho que a gente trilha, sabe, no mato, assim, que cria aquela aberturinha, assim, que a gente vê e sempre passa pelo mesmo caminho. É isso que acontece no nosso cérebro. Cria-se essa marca ali e vai ser sempre igual. E como os nossos pensamentos, então, estão viciados, né? Existe esse mecanismo rodando ali. Se for algo que nos diminui, nos prejudica ou leva sempre a gente a pensar algo negativo, é isso que a gente está repetindo e a gente não percebe.
Começa a prestar atenção. Esse mês observa de verdade como que você tende a reagir a respeito das coisas. É sempre pensando, vai dar certo? Ou é sempre pensando, vai dar errado? Qual é o seu posicionamento a respeito das pessoas? O que você tende a sempre achar delas, a sempre pensar, sabe? A gente não percebe, mas a gente tem uma maneira muito clara de agir. Tanto que as pessoas que nos conhecem, se perguntar para elas, como que tal pessoa reagiria a essa situação? A tendência é que ela acerte. Ela sabe como a gente tende a reagir, porque é sempre da mesma forma. Assim como a gente conhece a pessoa e a gente mesmo sabe, essa pessoa aqui provavelmente reagiria dessa forma. É assim, inclusive, que a inteligência artificial rastreia os nossos hábitos de consumo. É assim que eles sabem o que oferecer para a gente. É assim que o algoritmo fala com a gente, percebendo as nossas preferências, as nossas formas de agir, que são sempre as mesmas. Então, esse é um momento muito perfeito para a gente ter mais consciência dos nossos padrões de pensamento, porque são os nossos pensamentos que estão criando a nossa realidade. O que a gente pensa gera uma química no nosso cérebro, que gera um hormônio, que gera um sentimento, e a gente fica preso naquilo. Isso gera uma vibração no nosso campo eletromagnético e atrai mais situações parecidas. Basicamente é isso. Eu sei que parece muito simplista e que é muito difícil acreditar nisso, né? A gente fica, não é possível que é assim. Mas começa a perceber como você tá chateado num dia, você tá bem assim, num dia ruim, e as coisas começam a dar muito mais errado naquele dia. Por outro lado, o dia que você tá bem, que tá tudo ótimo, pensa nas suas férias, assim, que você tá super animado e feliz e empolgado, as coisas dão super certo e tudo acontece pro seu bem. Então, começa a perceber as relações na sua vida, do que você pensa para aquilo que acontece. Isso é muito importante para a gente adquirir consciência do que a gente está criando na nossa vida, e aí onde a gente vai mudar? Lá no caminho neural, que está sempre rodando no mesmo sentido, que está sempre repetindo o mesmo padrão. É ali que está a chave para a gente mudar a nossa vida e mudar a nossa realidade. A nossa mente é muito poderosa, só que a gente se sente muito refém dela, né? A gente acha que o pensamento, ele tem vida própria, né? O que não é a gente que está pensando o pensamento, que é ele que nos pensa, porque é tão automático que ele vem e você acha que você não tem controle sobre ele, mas não é verdade. Então, começa a perceber, usa também essa energia mental, principalmente até o dia 22 ali, até porque vai ser o período que o Sol ainda vai estar em Gêmeos, a gente vai estar com essa questão da mente bem forte, porque depois a gente vai começar a trabalhar também as nossas emoções quando o Sol entrar em Câncer, mais para o final do mês. Então, a última parte do mês é muito mais voltada para as nossas emoções, mas a mente está diretamente ligada a isso. Então, primeiro observa os pensamentos, que depois vão gerar as emoções, e aí a gente vai olhar para todas as emoções que ficaram armazenadas ali na nossa memória, porque quando a gente pensa algo que talvez naquele momento nos causou tristeza, a tendência é que a gente fique triste de novo. Por quê? Está armazenado ali, a memória, ela liga aquela emoção e a gente fica revivendo aquilo na nossa vida. Outro ponto importante esse mês é a quadratura, que é um aspecto desafiador entre Saturno, que está em Aquário, e Urano, que está em Touro. Esse aspecto é a segunda vez que está acontecendo esse ano, ele aconteceu lá em fevereiro pela primeira vez, e agora é como se fosse um retorno ali a um lugar, né? Então tenta primeiro pensar o que estava acontecendo lá em fevereiro na sua vida, porque esse aspecto pode trazer muito forte essa sensação de cobrança, de sentir que algo precisa mudar, de sentir uma certa frustração e não saber muito bem para onde ir ou como começar.
é uma tensão entre o velho e o novo na nossa vida. É o que está chacoalhando a gente ali para mudar alguma coisa na nossa vida, mas não é alguma coisa assim, só mudar de ideia, é alguma coisa nas nossas bases mais profundas, onde a gente estrutura a nossa vida, coisas muito sérias, coisas muito importantes para a gente, estão sendo mexidas, é como se estivesse acontecendo um terremoto ali para colocar tudo abaixo e a gente se assentar sobre novas bases, e essas bases é o que a gente vai criar com mais consciência, porque essas antigas foram criadas pelo nosso inconsciente, a gente provavelmente lá na infância foi absorvendo e aquilo se tornou nossa realidade, aquilo se tornou verdade pra gente, porque a criança, ela não questiona, ela só aceita, ela só recebe, ela é um receptáculo de informações, e aí ela leva aquilo pra vida, e a gente sabe que na nossa geração, né, que somos filhos de uma geração anterior, a gente se olhar, né, analisar historicamente, a gente sabe o que tem, né, nessas duas gerações, né? A gente vem de uma geração aí de guerras, de questões, de conflitos, e até a maneira que as pessoas se relacionavam era muito inconsciente ainda, muito cheia de crenças e questões ali emocionais mal resolvidas, e a gente é filho dessa geração, né? Dependendo, claro, aí da idade, mas tá todo mundo mais ou menos nessa faixa, e a gente tá sendo convidado a rever tudo isso e ativar uma nova consciência que está vindo para a Terra, que a gente já percebe que está acontecendo, porque é o que a gente está vivendo. A gente está aqui hoje falando sobre isso, falando sobre espiritualidade, astrologia, se abrindo para o autoconhecimento, tentando olhar para uma questão além daquilo que parece. Tudo isso está relacionado a essa nova consciência, esse despertar. E a gente está sendo convidado a desconstruir algumas coisas para a gente poder construir algo novo para a gente, tá? Num sentido mais prático, a gente pode sim sentir o peso da autocobrança, de achar que não tá bom, que nada tá bom. Então, cuidado também com essa sensação esse mês, tá? De vontade de largar tudo, de não fazer aquilo que você tá fazendo. Calma, reflete, né? Aproveita esse Mercúrio retrógrado para pensar melhor a respeito das coisas e chegar numa conclusão mais elevada, para poder fazer essa movimentação e essa mudança sem que você precise depois voltar para o velho padrão. Se você muda o padrão na mente antes, fica muito mais fácil mudar a realidade depois. E para fechar o mês, no dia 24 de junho, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Capricórnio. E aí vai ser o Sol lá em Câncer fazendo oposição com a lua em Capricórnio. Vai ser uma energia muito intensa de olhar para o nosso eu emocional e reconstruir as bases ali, tá? Pode ser que ative um pouco questões familiares, dessas memórias, dessas questões emocionais que estão muito guardadas na gente, né? Capricórnio, ele tem uma energia um pouco distorcida com as emoções, ele tem uma dificuldade em acessar as próprias emoções. Então aqui a gente precisa realmente olhar para dentro e definir o que a gente está sentindo e acolher e aceitar e ressignificar. Eu vejo muito Capricórnio trabalhando a questão da inteligência emocional. A gente precisa ressignificar a nossa relação com as nossas emoções, porque a gente não percebe o quanto elas são alertas para a gente. Se a gente olhar para as emoções como guias para nossa jornada, para o nosso autoconhecimento, a gente consegue ter uma vida muito mais alinhada, a gente consegue enriquecer a nossa vida através das nossas emoções. Mas o que acontece é que a gente não sabe lidar com elas. Então, o que é bom eu aceito e o que não é tão confortável eu rejeito. E a gente passa a vida nessa briga com as nossas emoções. A gente nunca foi ensinado a lidar com as nossas emoções e nem os nossos pais sabiam e nem os nossos avós. Então, é algo que vai sendo trazido. Mas hoje já tem um movimento muito grande também, sabe? De educar as crianças pela inteligência emocional, ajudando elas a lidar com as próprias emoções e sendo nós mesmos esse guia
para os nossos filhos, mas primeiro a gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias emoções, porque muitas vezes eu não sou mãe, mas eu percebo muito isso, né, que os pais eles acabam projetando, né, as emoções mal trabalhadas internamente nas crianças. Então, quando um adulto é agressivo, né, com uma criança, ele não está conseguindo lidar com a própria raiva, porque a criança ela não tem culpa daquilo, né? Mas eu sei que aqui é um campo minado para mim, né? Não é uma área que eu tenho experiência, porque eu não sou mãe. Então, só para vocês entenderem que nesse final de mês, né, de junho, pode ser que as emoções estejam mais acentuadas, estejam mais evidenciadas e que a gente precise aprender a criar um novo relacionamento com as nossas emoções. É muito importante acolher o que a gente sente, dar nome a isso e aprender a dar vazão de uma maneira saudável, de uma maneira, claro, consciente, para que aquilo não fique armazenado e acabe direcionando a nossa vida para aquilo que a gente não deseja, simplesmente porque a gente se deixa conduzir pelo que a gente sente. Então, é isso que eu tenho para trazer para o mês de junho. Eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado você de alguma forma a planejar melhor o seu mês, a entender aí conforme as coisas forem acontecendo. E se você quiser ter as datas de todos os acontecimentos astrológicos aí do mês e o que eles podem trazer para você se preparar da melhor forma, aqui eu fiz um apanhado geral com os aspectos mais importantes, mas tem outros, né, que eu vou deixar explicadinho nesse post que eu vou fazer lá no meu blog, e aí é só você entrar em ocaminhododespertar.com/blog e vai estar lá o post para você acessar todas as informações e anotar na agenda, né, fazer o planejamento do seu mês. Então é isso, eu desejo para você um mês de junho maravilhoso, cheio de novas percepções, de um trabalho interno aí muito maravilhoso, muito intenso sim, mas muito profícuo, né, muito proveitoso, e que você consiga acessar dentro de você todo o manancial de cura, de amorosidade para lidar consigo mesmo e com as suas relações. Um beijo no coração e até o mês que vem.